E aí, na aula de hoje, eu quero falar sobre a lista 2, sobre números, a lista 2 é sobre números reais, tá? Porque várias coisas que às vezes a gente aprende sobre números reais no ensino médio, mas não aprende tão bem e que a gente usa aqui, né? Tudo que a gente faz, né? Porque a gente trabalha em cálculo, a gente trabalha com funções reais, né? Mas muitas, assim, todas as propriedades das funções reais dependem das propriedades dos números reais. Então, várias coisas que a gente usa aqui, mas assim, que não vê muito profundamente no ensino médio. Então, a lista 2 tem esse objetivo. E algumas coisas são bem surpreendentes sobre os números reais. Beleza? E aí, na semana que vem, a gente vai fazer o exercício da lista 3. A gente ficou muito tempo na lista 1, né? Na verdade, a gente já fez um pouco da lista 2. Né? Não sei se vocês vão lembrar, mas já fez algum exercício da lista 2. Porque a lista 1 ela vai assim preparatória. E a lista 3, ela é a mesma matéria parecida com a lista 1, só que ela dá uma sistematizada em algumas coisas, digamos. Aí, na semana que vem, a gente vai fazer a lista 3. Não tudo. Já gostei. Eu acho que vocês foram dizer, mas já depois eu aviso lá pelo moral. Aí depois, na outra semana, não tem aula, tá? Que é a SEAC. Mas eu vou estar por aqui, se vocês quiserem tirar dúvida. Qual semana? Na semana do dia 29. Não tem aula a semana toda? Não. Por quê? Por quê? Porque é a semana de integração acadêmica. Quer dizer, na verdade é assim. Essa semana de integração acadêmica oficialmente não tem aula, mas alguns professores furam e dão aula. O que eu acho, então vocês têm que verificar isso, tá? Eu não vou dar aula. Eu acho muito ruim as pessoas darem aula nessa semana. Por quê? A semana de integração acadêmica é onde as pessoas apresentam os trabalhos de iniciação científica, extensão, PIBID. Quem é bolsista de alguma dessas coisas é obrigado a apresentar trabalho na semana de integração acadêmica. Fala. Como é que faz se inscrever em iniciação científica? A iniciação científica tem muito menos bolsas assim, do que outras modalidades. Você tem que correr atrás de um professor que tenha bolsa disponível, entendeu? Mas eu acho que só pode a partir do terceiro período, é isso? Acho que é. Eu posso transferir minha IC para cá? Pode o quê? Transferir minha IC para cá? Porque você tem um IC onde? Não? Acho que não. Porque a bolsa de IC é ligada ao professor, entendeu? Então não pode. Não tem como transferir a bolsa. Enfim, mas a SEAC, né, a Semana de Integração Acadêmica, é onde essas pessoas que eu falei que são bolsistas desses programas são obrigados a apresentar trabalho na SEAC. Mas todo mundo pode apresentar, né? Qualquer aluno de graduação ou de pós-graduação pode apresentar. Então tem muita apresentação que não são de trabalho de nada disso, que não são de bolsistas de nada disso. E é legal vocês assistirem a programação para não estar divulgada, inclusive está atrasada. Já era para estar divulgada. Mas eu acho que é legal vocês assistirem para vocês conhecerem o que é feito nos trabalhos de iniciação científica, etc. Né? Assim, para ir se familiarizando com as coisas que tem. E tem outras coisas, tem palestra, tem um monte de coisa. Então é legal vocês, não tem aula, mas é legal vocês virem, participarem das atividades. Da CC? Vai dar? Acho que tá. Oi? Da criatividade cultural. Isso, falei. Bem lembrado, é isso aí. Então, conta horas, vocês assistirem as coisas da SEAC, conta carga horária também para isso aí que eles falaram, que é a ACC, que é atividades
guarda cada certificado. Exatamente. Guarda, tira foto do certificado. Bom, você só vai ganhar o certificado, você tem que guardar ele para você, ou você coloca o certificado. E você vai fazer o processo Tá, enfim, mas na SEAC é bom vocês perguntarem aos professores se eles vão dar aula. Os professores furam dão aula, que eu acho muito ruim, porque vários alunos que estão assistindo aula vão apresentar trabalho. Então, às vezes, cai no horário do trabalho que o aluno vai apresentar. Tem sessões de dia e de noite. Antigamente não tinha só de dia, né? Mas já tem alguns anos que tem de dia e de noite. Então tem coisa de dia e de noite, vocês podem assistir, beleza? Só que é isso, não saiu a programação ainda, tá? Enfim. E aí nessa semana da SEAC, que é a semana do dia 29, a gente não tem aula. Aí na outra semana tem a prova. Mas nessa semana a prova é terça e quarta tem a aula, normal. E aí a gente já vai entrar em derivada, tá? Depois da P1, beleza? Bom, e na semana da SEAC, que é a semana do dia 29, eu não vou dar aula, mas eu vou estar por aqui. Então vocês podem tirar dúvida comigo se quiserem. Eu não sei ainda em que horário eu vou estar por aqui, porque eu não saiu a programação. Então eu não sei ainda em que dias eu tenho que estar lá nas sessões, enfim. Mas aí a gente vai se falando até lá, beleza? Então a gente está nesse pé, tranquilo? Tá? Então vamos lá, fazer exercício da lista 2. Vocês estão com ela aí? Tem que estar. Tá, o exercício 1 da lista 2, a gente já falou sobre ele, tá? Eu quero fazer o exercício 2. Tranquilo? O exercício 1 da lista 2 ele pergunta assim: o que você entende por número racional e número irracional, beleza? Certo? E como você reconhece o número racional e o número irracional pela representação decimal. Então, só recapitulando, porque a gente já falou sobre isso, beleza? Na aula anterior. Então é o seguinte: o que é um número racional? É um número que pode ser escrito na forma de fração, tá legal? E quando eu falo fração, eu quero dizer uma divisão de dois números inteiros, beleza? Certo? Então, por exemplo, raiz de 2 sobre 2 não é uma fração. Fração é só tipo 2 terços, tranquilo, menos 3 quintos, beleza, pessoal? Tá de boa isso? Então, o número racional é aquele número que é representado na forma de fração, tranquilo? Tá? Aí, o que é importante pensar é o seguinte: por que existem números além dos racionais, certo? Que são os chamados números irracionais. Então, para responder essa pergunta, a gente tem que pensar o seguinte: para que servem os números? E basicamente os números reais servem para representar medida das coisas. Tá legal? Beleza? E a gente pode demonstrar, como a gente já fez numa aula anterior, que existem medidas de comprimento, por exemplo, que não podem ser expressas por meio de uma fração. Isso a gente já fez numa aula anterior. O exemplo mais evidente disso é a diagonal do quadrado de um quadrado do lado 1, tá? Beleza? Certo? Então desenhando aqui um quadrado do lado 1, chamando a diagonal de B. A gente pode aplicar nesse desenho, agora ele esteja todo torto, mas aqui a gente está formando um triângulo retângulo. Quando a gente forma um triângulo retângulo, qual é o teorema super famoso que vocês conhecem, que fala sobre o triângulo retângulo? Pitágoras. Beleza?
Beleza? Tranquilo? Teorema de Pitágoras, que como eu já falei aqui, não é de Pitágoras. Também de básica, tá? E também só uma observação, quase todas as coisas em matemática que tem o nome de alguém, esse nome é justamente nomeado, beleza? Então o teorema de Pitágoras não tem nada a ver com Pitágoras, enfim, com a escola pitagórica na Grécia Antiga. Mas, enfim, aplicando aquilo que a gente conhece como teorema de Pitágoras, esse triângulo retângulo que é formado aqui, como é que a gente aplica o teorema de Pitágoras aqui? D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, beleza? Tá tranquilo? Tá? Aí, com isso, a gente conclui que a medida da diagonal do quadrado ao quadrado tem que ser igual a 2, beleza? Em outras palavras, o que é essa medida aqui? Essa medida é aquele número cujo quadrado é igual a 2, certo? E aí a gente pode demonstrar, eu vou fazer isso agora que a gente já fez, eu estou só recapitulando, a gente pode provar que esse número não pode ser escrito na forma de fração, tá beleza? Tá? Não sei se vocês lembram, mas aí eu vou pedir que quem não lembra, olhe o vídeo, por isso que é bom gravar, que a gente fez uma demonstração por absurdo, não sei se vocês lembram, que é aquele tipo de demonstração que a gente suponhamos certo? Nessa demonstração a gente supõe que esse número aqui possa ser uma fração, tá legal? Ou seja, ele poderia ser um n sobre n, um n números inteiros, beleza? Certo? Então a gente supõe que isso aconteceria e essa suposição nos conduz a uma situação impossível, a uma situação logicamente contraditória. Então, quando isso acontece, quando a gente supõe alguma coisa e essa suposição nos leva a uma situação contraditória, a conclusão lógica é que isso não pode acontecer, tá certo? Beleza? Isso é uma coisa muito usada em matemática que se chama uma demonstração por absurdo ou por contradição. E na verdade são coisas sutilmente diferentes, mas isso não importa agora. Beleza? Então vocês vão fazer muito isso, demonstrações por absurdo aqui em muitas matérias de geometria já devem estar fazendo várias. Não sei se já fizeram. Certo? Não adianta você lamentar. Mas beleza, vocês estão lembrados disso aqui, só assim que a gente já fez isso aqui? Tá? Tranquilo? Bom, então por que eu estou dizendo isso? Porque se esse número aqui, certo? Então eu vou chamar esse número, vou escrever aqui para conta cor. Agora eu tenho cores. Então, esse número aqui eu chamo de raiz de 2, tá? Certo? O número cujo quadrado é 2 eu chamo de raiz de 2. Então, o que a gente demonstra é que esse número não é uma fração, tá legal? Mas ele representa a medida de alguma coisa, beleza? Então, por isso que a gente precisa inventar outros números, além das frações, porque senão a gente não só com qual é a conclusão disso aqui me leva? Que só com as frações a gente não seria capaz de representar qualquer medida de qualquer coisa. Então a gente precisa de números que não são frações, tá legal? São chamados números irracionais, beleza? Qual é o outro número irracional que vocês conhecem? Pi. Beleza? Tranquilo? Você eu posso fazer uma dízima não periódica. Ela é um irracional. Pode, exatamente. Isso também é
Tranquilo? Isso também a gente já fez numa aula anterior. Tranquilo? A gente pode dizer que as frações os números racionais, né, ou as frações, eles têm representação decimal finita ou periódica. Tá tranquilo? Beleza, pessoal? Beleza? Tá? Isso também a gente já fez uma aula anterior. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas como é que a gente faz isso? A gente pega o número racional n sobre n e para escrever na forma de fração, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir n por n. Beleza? Certo? E aí vai fazendo aquele procedimento de colocar um zero do lado do resto. E o que a gente discutiu aqui em sala foi o que significa aquele procedimento de colocar um zero do lado do resto. Não sei se vocês lembram. Esse procedimento, ele corresponde a converter unidades para décimo e depois décimo para centésimo. Lembra disso? Porque muitas vezes a gente aprende a fazer essa conta da educação básica, mas decorada. A gente não aprende por que essa conta dá certo. Tranquilo? Exatamente. E é importante, uma coisa que eu já falei, vou falar muito, aqui vocês têm que ter outra relação com a matemática. Aqui vocês estão se formando para ser professores e professoras de matemática. Então não é só saber fazer as coisas, é saber justificar as coisas. Então, é isso. Então essa conta aqui, a gente parte de uma fração e obtém a representação decimal dessa fração, para 2/3. Eu vou dividir 2 por 3 e vou fazendo lá. Por que isso dá uma representação periódica? Porque a primeira vez que o resto se repetir, o procedimento todo vai te entrar em loop. Vai se repetir sempre. Isso a gente já discutiu também. Tá? Só estou recapitulando. Todo mundo assinou? Beleza. Tranquilo? Então por isso que dá uma representação periódica. Tranquilo? Certo? Então, os números irracionais são aqueles que têm representação decimal, isso é uma consequência disso, beleza? Se os racionais têm representação finita ou periódica, então os irracionais é o que sobra disso, né? Porque tudo que tiver representação finita ou periódica automaticamente é racional. Então o que não tiver é irracional, beleza? Então, por exemplo, se a gente pegar o número π, a representação do número π vai ser 3,14152, eu só sei até ali, mas como é possível provar que o número π é um número irracional, essa prova é bem difícil, tá? Não dá para fazer aqui. Mas como é possível provar que o número π é um número irracional, a gente tem certeza que essa representação decimal dele nunca vai ter um período, nunca vai se repetir. Tá de boa isso? Certo? Então é assim que a gente identifica. Quer falar você? Não, achei que você estava levantando o dedo. Não. Beleza. Tranquilo, pessoal? Certo? Tá de boa até aqui? Tá? Aí uma coisa que é legal, assim, que eu vou só falar como, digamos assim, uma curiosidade, que é o seguinte. Você já se perguntaram por que o nosso sistema de numeração é decimal? Então, ninguém sabe ao certo, né? A explicação que é mais difundida é porque as pessoas têm 10 dedos, né? Mas a origem do sistema decimal está lá na Ásia, na China, né? Na verdade, a gente conhece esse sistema decimal como sistema
indícios desse sistema decimal na China muito tempo atrás. Mas então ninguém sabe ao certo por que a gente usa base 10. Mas a gente não precisava usar base 10. A gente poderia usar outra base qualquer. Se a gente usasse base 12 ou base 60, como os mesopotâmios usavam, ou base 20, como os maias aqui na América do Sul usavam. Quando é que surgiu o conhecimento do log? Não, log é bem depois disso, mas tem a ver com isso. Mas aí é outra história. Enfim. Mas o que eu quero dizer é, a escolha da base 10 é meio arbitrária. Alguém escolheu a base 10 em algum momento na antiguidade, por algum motivo ficou. Poderia ser outra base, tranquilo? E todo poderia ser base 8, 7, qualquer número eu poderia escolher como uma base. E aí, em vez de agrupar, porque na base 10 a gente agrupa de 10 em 10, tipo dezenas, centenas, milhares, etc. Aí se fosse na base 8, por exemplo, a gente agruparia de 8 em 8. Mas tudo funcionaria também, tá? Então, a gente poderia também escrever como número racional na base 7, por exemplo. Ou a gente poderia escrever π na base 7, que também é uma brincadeira bem legal. Como é que a gente escreve um número real em outra base? Mas eu não vou fazer aqui, eu tenho que me controlar para não fazer isso, que eu adoro fazer isso. Segunda-feira eu estava dando aula de números inteiros, né? Iniciando números inteiros. Fala mais alto. Segunda-feira eu estava dando aula do 7º ano, iniciando os números inteiros. Aí eu perguntei para os alunos se 10 é número natural. Aí eles falaram que não, os naturais eram números de 0 a 9. Eu acho muito legal isso. Eles estavam confundindo os algarismos. Os naturais com os naturais em si. 7º não era natural. 7º. Isso aí. Então, 0 a 9 são os algarismos, né? Assim, que a gente usa mais ou menos os algarismos, são as letras e os números são as palavras. Assim. Mas o número natural são os números de contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5, isso é número natural. Engraçado essa história. Enfim, mas aí, vocês estão com a lista aí que eu não quero ficar escrevendo no quadro não, né? Estão acompanhando com ela aí? Olha só. Então, no exercício 2, eu peço para você escrever, dizer se existe um número racional racional, ou seja, outra fração entre 1/3 e 1/2. Beleza? Tá? Alguém tem uma ideia de como encontrar esse número racional? Se existe ou não? Então eu vou até botar aqui só para dar uma ajuda aqui na reta. Vou botar de 0 a 1 aqui, 1/2 está mais ou menos aqui, 1/3 está mais ou menos aqui, beleza? Tá tranquilo? Tá. Acho que está até razoavelmente adequado nesse desenho, né? Pode ser, perfeito. Transformar. Beleza? Todo mundo acha bom esse procedimento que o Cláudio falou? Transformar esses números em decimais e pegar um decimal entre eles. Tranquilo? Certo? Então, como é que fica? Podemos fazer assim. Como é que fica 1/3? 0, eu vou escrever assim, tá? Todo mundo já viu essa notação aqui? Esse 3 com uma barrinha em cima significa que o 3 é o período desse número. Então, é 0,33333 vezes 100, tá? E 1/3 é quanto? 0,5, beleza? Tá legal? Certo? Tranquilo? Então, qual pode ser o número? 2.000? Não, aí na
0,4 é maior que 0,33333 e menor que 0,5. Tranquilo? Certo? E outro cuidado que eu tenho que ter, do que ele falou, eu esqueci seu nome também. O que você? Seu nome? Oi? Leonardo. Então, o que ele falou, 0,4 serve como resposta, tá certo? Beleza? Mas, o que a gente tem que ter cuidado é que tem que ser um número racional, certo? 0,4, como é que eu sei que é um número racional? Porque tem representação finita. Então, aquilo que eu estava falando ali, todo número que tem representação finita é um número racional, beleza? Se eu quiser escrever, só como curiosidade, o 0,4 como fração, como é que eu escrevo? 4 sobre 10, concorda? 0,4 é 4 décimos. Tá? Por que 0,4 é 4 décimos? Porque a gente tem que lembrar de onde que, na verdade, é até importante lembrar o que significa essa representação decimal. O que é décimos? Décimos é porque eu estou dividindo a unidade em 10 pedaços. Então, 1 décimo é a unidade dividida em 10 pedaços. Tranquilo? E quando a gente escreve uma fração, o que significa o numerador e o denominador? O denominador é em quantas partes a gente divide a unidade. E o numerador é quantas partes dessa a gente toma. Então, o que significa 4 décimos? Significa dividir a unidade em 10 pedaços e pegar 4 pedaços desses. Tá de boa isso? Como é que seria outra base? Em vez de dividir. Eu acho super legal. Assim. Ele sabe, eu fico falando só disso. Se fosse base 4, seria o quê? Você pegaria a unidade, dividiria em 4 pedaços e aí pegaria, tipo assim, 1/4 na base 4 é 0,1. Porque você pegou a unidade e dividiu em 4 pedaços. Então, cada pedaço é 1/4. Então, em vez de ser... Seria 1. Hã? Então, 0,4 seria 1. Não, 0,4 não teria, né? Porque só vai até 3, entendeu? Na base 4 só vai até 3. Igual na base 10 só vai até 9. Mas, eu entendi o seu raciocínio. Seria. Porque seria dividir em 4 e tomar 4, entendeu? Beleza? Exatamente, os números ficam completamente diferentes. Enfim, e aí tem coisas bem legais. Alguma dúvida aqui? Certo? Se eu quiser, eu posso também, que a gente chama de simplificar essa fração, beleza? Tá? Então, como eu posso escrever uma fração equivalente a 4 décimos? 2/5. Beleza? O que significa fração equivalente? Significa o seguinte, que eu pegar a unidade e dividir em 10 pedaços, eu não vou conseguir fazer isso, mas vou tentar aqui. Pronto. Beleza? Certo? Tranquilo? Então, dividir em 10 pedaços. É a mesma coisa. Espera aí. Pronto. Então, aqui eu tenho uma unidade, concorda? Aqui na parte de cima eu dividi em 10 pedaços. Então, cada pedaço desses é 1 décimo. Aí você não tem que fazer de conta que os pedaços são do mesmo tamanho, tá? É uma abstração assim, mas faz de conta. Então, cada pedaço desses é 1 décimo, concorda? Então, o que é 4 décimos? É 4 pedaços de 1 décimo, tranquilo? Que é até aqui. Então, esse número aqui
Tá? Então, quando eu falo que 4 décimos, a fração 4 décimos é equivalente à fração 2 quintos, o que isso quer dizer? Que elas representam o mesmo número. Ou seja, pegar a unidade, dividir em 10 pedaços e rabiscar e tomar 4 desses pedaços produz o mesmo resultado que pegar a unidade, dividir em 5 pedaços e tomar 2. Por isso que essas frações são equivalentes. Concordo? Tá de boa? Querem? Eliane? Querem acrescentar algo? Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, não sei como vocês aprenderam, a gente aprende frações equivalentes na escola só procedimentalmente, falando, eu vou dividir pela mesma coisa, eu vou simplificar. Mas o que significa essa simplificação? Significa isso que eu estou falando. Tá? Tá de boa? Tá. Então agora, Pode escrever que eu vou ajeitar aqui. o item B. Um número irracional entre 1/3 e 1/2, tá? Tranquilo? Agora esse é mais legal, porque olha só, eu tenho que escolher um número entre, eu posso fazer o mesmo procedimento que o Cláudio sugeriu, que é lembrar que 1/3 é 0,33333 e 1/2 é 0,2. Agora eu posso pensar isso pensando na própria representação decimal, tá? Então eu tenho que 0,5. Olha, eu estou pensando no meu trabalho aí. Então, eu tenho que pensar agora, pensando na representação decimal, um número que esteja entre esses dois, mas que seja um número irracional, tá? Para inventar um número irracional, eu tenho que inventar um número que não seja periódico. Beleza? Eu posso até começar esse número com 0,4. Beleza? Mas eu tenho que continuar a representação desse número de forma a garantir que esse número não será periódico. Alguém tem alguma ideia para fazer isso? Entenderam o que eu falei? Que agora eu quero um número irracional. Então só 0,4 não serve. Porque 0,4 vai ser um número racional. Beleza? Certo? Se eu botar tipo 0,4444, isso aqui vai servir? Porque é periódico. Tá? Então alguém tem alguma ideia? De montar? De montar, Eu só lembro do número pi mesmo. do número pi? Que inclusive. Pode ser. Tem que ser somente especificado. Só sei Um procedimento é fazer o que o Carlos sugeriu. Imitar, botar tipo assim, começar a escrever o número pi para cá. Certo? Que aí você garante que isso não vai ser periódico. Beleza? É só quando tem que ser 0, 2, 4, 5, 7, Sim. Inventar qualquer coisa que não seja periódica, tá? Bom, antes da gente escrever esse número, todo mundo já está convencido que existe um número irracional aqui entre o meio, que eu posso inventar um número que não é periódico, beleza? Certo? Tranquilo? Então a gente tem que ir botando qualquer coisa que não seja periódica, beleza? Tá? Uma maneira de fazer, uma outra maneira, eu vou inventar uma maneira aqui qualquer, tá? Eliane quer sugerir para inventar um número não periódico, daquelas. Pegar uma sequência que vai mudando. Uma lógica, mas vai mudando. Exatamente, isso. Então eu posso pegar tipo assim, ó. Eu vou escrever 4, 5, depois eu vou escrever 4, 5, 6, depois eu vou escrever
depois 001, depois 0001, tem várias maneiras, tá? E aí é importante vocês prestarem atenção no seguinte: você dizer que a representação tem um padrão não quer dizer que ela seja periódica. Periódica é quando você repetir a mesma coisa exatamente, não é que tem uma regra de formação. Tá legal? Beleza? Bom, então, beleza, tem várias maneiras, todo mundo concorda que tem várias maneiras de. Fala, cara. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Existe uma técnica para poder chegar nos números racionais? Para chegar nos números racionais? Irracionais. Então, não tem como. Isso tem a ver com o que vamos falar agora. Ó, todo mundo está convencido que tem várias maneiras diferentes de inventar um número irracional entre 1/3 e meio. Todo mundo está convencido disso? Sim. Então a pergunta é: quantos números irracionais existem entre 1/3 e meio? Infinitos, beleza? Tá? E quantos números racionais existem entre 1/3 e meio? Infinitos também, beleza? Tranquilo? Tá de boa isso? Então, nesse intervalinho aqui, entre 1/3 e meio, tem infinitos números, tá certo? Eu vou chegar lá, só que horas são para controlar para dar tempo de chegar lá. Tá, chega lá já. Olha só. Mas todo mundo está convencido disso? Vou fazer outra pergunta que vai na direção do que a Bárbara falou. Olha só. Entre 1/3 e 1/2 tem infinitos números, concorda? Certo? Entre 0 e 1 tem quantos números? Infinitos também, beleza? E agora a pergunta é: onde é que tem mais números? Entre 0 e 1 ou entre 1/3 e 1/2? O que vocês acham? Fala aí. Não fala. Os dois vocês isso aqui, vai dar continuando. Um está continuando o outro, exatamente. Mas eu vou deixar só um pouquinho mais suspense para responder isso, tá? Rapidinho. Eu quero vou voltar isso em 5 minutos, só quero fazer outra coisa aqui, tá? Bom, então, só para dar tempo, porque já são quase 9 horas, só para dar tempo de falar sobre isso, esse exercício 2, o item B e o C deles seria agora um número irracional entre raiz de 2 e raiz de 3, depois um número racional entre raiz de 2 e raiz de 3, beleza? Tá? Eu vou deixar isso para vocês pensarem, mas a gente pode usar o mesmo procedimento que a gente usou aqui, tá? Escreve raiz de 2 na representação decimal, que é 1,4 alguma coisa, concorda? Depois escreve raiz de 3 na representação decimal, que eu não sei quanto é, 1,7. 171. Que é alguma coisa aí. Escreve raiz de 2 na representação decimal, depois raiz de 3 na representação decimal, e aí vocês vão construindo um número entre esses dois igual a gente fez aqui. Tá de boa isso? Tá? Bom, olha só. Qual é? Sim. Uma boa. Não, tem exatamente. Ouviram o que ele falou, Felipe? Essa questão não tem uma única resposta certa, né? Certo? Tem infinitas respostas. Então, qual é a moral da história desse exercício 2? Se você pegar dois números, quaisquer sejam esses números racionais ou irracionais, entre eles tem infinitos racionais e infinitos irracionais. Beleza? Tá?
tá? Então, como o Felipe estava falando, essa pergunta, esse exercício não tem uma resposta única. Cada um pode dar uma resposta diferente. Às vezes a gente está acostumado na educação básica, em matemática, todo exercício tem uma resposta única, tá certo? Mas nem sempre isso é verdade, tá? É uma visão estreita da matemática. Essa foi ter uma resposta única. Tá de boa? Certo? Bom, só para vocês saberem, o nome dessa propriedade que eu acabei de falar, entre dois números quaisquer, tem infinitos outros números, o nome dessa propriedade é densidade, tá? A gente fala que os números racionais e também os números irracionais são densos, tá? Porque denso é porque tem muita gente ali comprimida, né? Então qualquer intervalo tem infinitos números ali dentro, tá de boa? Certo? Bom, beleza. Posso apagar tudo? Alguma dúvida disso aqui? Tá. Tá, beleza. Olha só. Obviamente não vai dar tempo de fazer tudo que eu quero chegar nesse negócio que a Bárbara falou. Eu vou fazer tudo para vocês pensarem em casa, tá? Essa gente daqui não é para fazer tudo em aula, tá? Porque é muito exercício. Mas eu acho que é importante que vocês tirem dúvida. E vocês podem usar o Google Classroom para tirar dúvida, beleza? Vocês podem mandar dúvidas para lá. Já é hora, na verdade, já passou da hora de estudar para a prova, tá? Então é bom vocês irem tentando fazer os exercícios que a gente não faz em aula e tirar dúvida por lá. O exercício 2 dessa lista, só dar uma passada, ele fala o seguinte, é verdadeiro ou falso, tá? Então vou deixar vocês pensarem um pouco em casa. A soma de dois números racionais é sempre um número racional? Essa é mais fácil de ver que é, porque quando a gente soma duas frações, tem aquela maneira de somar, que iguala os denominadores, etc. O resultado também é uma fração, tá? Agora, será que a soma de dois números irracionais é sempre um número irracional? A soma de dois números racionais, eu acho que é mais fácil perceber que a soma de duas frações é sempre uma fração, concorda? Porque tem aquele jeito de somar frações. Agora, a soma de dois números irracionais é sempre um número irracional? Depende do irracional. Depende do irracional. Depende do irracional. Quer ver um exemplo da soma de dois números irracionais que não é um número irracional? Um exemplo bem assim, que é o seguinte, raiz de 2 e menos raiz de 2. Beleza? Quanto é a raiz de 2 mais menos raiz de 2? 0, que é um número que? Racional. Tá? Então a soma de dois números racionais é necessariamente um número racional também. Mas a soma de dois números irracionais pode ser ou não um número irracional. Tá beleza? Certo? Então se vocês forem responder isso aqui, a resposta é falso. Tá? A afirmação é assim: a soma de dois números irracionais é um número irracional. A gente pode pensar que a resposta seria depende, mas em lógica matemática não existe depende, tá? Então a resposta é falso. Para ser verdadeiro tem que ser verdadeiro sempre, tá? Beleza? Tá tranquilo? Certo? Tá de boa isso, pessoal? Tô falando rápido. Beleza. Então olha só. Falar rapidinho do exercício 3, que tem uma coisa que eu acho que é importante. Olha só, o exercício 3, o enunciado dele é assim: como você explicaria para um aluno na educação
ensino médio, sei lá, isso aí. Esse enunciado, como você explicaria, de propósito para colocar vocês no lugar de professores. Mas, além disso, muitas vezes, vocês, com a experiência, vão perceber isso. Tá, beleza. Vocês vão perceber uma coisa que é a seguinte: muitas vezes, pensar em como você explica a coisa para outra pessoa é a melhor maneira de entender aquela coisa, né? Porque você tem que organizar aquilo na sua cabeça, tá? E como é que a gente explica que menos A é igual a A, certo? Muitas vezes isso é dado na educação básica de uma maneira decorada, né? É porque é, tranquilo? Beleza? Mas não é porque é. Na verdade, isso aqui é definido dessa forma porque é a única maneira das coisas darem certo, tá? E nesse sentido, para entender isso aqui, eu acho que a melhor maneira de explicar é pensar que o sinal de menos significa simetria, tá legal? A gente até fala que menos o número é o simétrico desse número. Já ouviram essa palavra? Tipo assim, menos 2 é o simétrico do 2. Beleza? Por que é simétrico? A ideia de simetria é que quando a gente desenha a reta, o zero é a origem, tá? Então é uma simetria em torno do zero. É como se a gente colocasse um espelho aqui. Tranquilo? Certo? Então, por exemplo, o número 2, ele está aqui, beleza? Tá? Quando eu coloco o sinal de menos na frente do número 2, o que eu vou fazer? Essa simbologia, ela representa pegar o simétrico do 2. Tá? E o simétrico é no sentido de eu espelhar, de eu refletir. Tá? Então o simétrico do 2 é o menos 2. Você pode pensar assim, que você pegaria a reta e dobraria. Tá de boa isso? Certo? Então o simétrico é isso, beleza? Tá? Então o simétrico do menos 2 o simétrico, aliás, tá assim. O simétrico do 2 é o menos 2, beleza? Certo? Agora, por esse mesmo raciocínio, quem é o simétrico do menos 2? Colocar o sinal de menos na frente significa fazer uma simetria, tá? Certo? Então, quem é o simétrico do menos 2? Se eu pegar o mesmo raciocínio, se eu pegar o menos 2 e dobrar para o outro lado, ele vai cair aqui em cima da onde? Do 2. Então é por isso. Beleza? Certo? Tá legal? Então o sinal de menos, ele tem esse significado de simetria. E isso ajuda a explicar também aquela chamada regra dos sinais. Tá legal? Certo? Que é outro item desse exercício 4 aí. Que é uma coisa. Poderia falar que, tipo, do lado de menos ele está acompanhado de menos 1. E esse menos 1 ele seria o meu indicativo ou daria lá? Entendi. Menos 2 seria o quê? Por exemplo, poderia falar que está de menos ainda menos A. Poderia falar que do lado do menos fora do tem o menos 1 seria o meu. Poderia. Tipo, é menos 1 multiplicado por menos 2, é isso? Menos multiplicado por menos 4 daria A. Poderia, mas a explicação de por que isso é assim tem a ver com a simetria, entendeu? Sempre no fundo você vai cair na simetria. Que agora eu quero falar, quer falar? Não, se você quiser, eu mostro um pouquinho para eles como que eu explico para os alunos que menos vezes menos dá mais. Sim, quero. Eu ajeito aqui, peraí. Não é isso?
3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, ok? Tranquilo. Vamos fazer isso aqui olhando para a lógica que acontece aqui, ó. O que está acontecendo nessa coluna e o que está acontecendo nessa. Aqui está aumentando de 1 em 1 e aqui está aumentando de 3 em 3, certo? Tudo bem? Essa lógica está clara? 3 mais 3, 3, assim vai. Então, se eu começar ao contrário aqui, ó. Tem que acontecer a mesma coisa, concorda? O que está acontecendo aqui, ó? Está decrescendo de 1 em 1. O que vai acontecer com o resultado? Aqui 3 vezes 3, 9, 6, 3. O que vai acontecer? Está diminuindo de 3 em 3. Ok? Então, pela lógica, daqui diminui 3. 0. Daqui diminui 3. Menos 3. Então, eu já sei que o positivo por o negativo vai ter que dar negativo, porque pela lógica, essa estrutura tem que seguir negativo. Agora, vamos pegar. Sabe quando a gente estende uma operação, porque ali ela está fazendo é o seguinte, a gente tem uma multiplicação com números positivos, a gente quer estender para os números negativos. A gente quer manter a mesma, quando a gente quer estender para as coisas funcionarem, a gente precisa manter a mesma regularidade. Então, por isso que ela está fazendo isso. Né? Então, essa é a única maneira de definir de forma que aquela operação tenha uma regularidade. Agora, vamos seguir o mesmo raciocínio. A gente já percebeu aqui que se eu multiplicar um positivo por um negativo, vai ficar negativo. Eu estou seguindo a mesma lógica. Então, menos 3 vezes 3, seguindo essa lógica, menos 9. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 3 vezes 1, menos 3. Vamos olhar de novo aqui, ó. O que está acontecendo nessa coluna? 3, 2, 1, 0. De menos. Hã? Em relação ao 0. Não, daqui, ó. 3 para chegar no 2. Aqui, ó. 3, 2, 1, 0. O que eu estou fazendo? Pensando na reta numérica. 3 para 2. Diminuiu 1. Diminuiu 1 para chegar no menos 1. Diminuiu 1. Continua a mesma lógica. Ok? Então, estou diminuindo de 1 em 1. E aqui, o que eu estou fazendo? Quando você passa do 9 para o 6, a gente aumentou ou diminuiu? 9 para o 6 não, desculpa. Do menos 9 para o menos 6. Pensa na reta numérica, a melhor forma de pensar. Aumenta, porque se a gente pegar aqui o 0, onde está o menos 9? Lá atrás. O menos 6, mais para cá, mais para a direita. O menos 3, mais para a direita. Então aqui o que eu estou fazendo? Olha o sentido que eu estou indo. Estou aumentando de 3 em 3, ok?
confunde muito, tá? Por que eu estou falando isso? Porque caso tem alguém que até hoje se confunde com essa regra, não tem que ter vergonha disso ou achar que você não sabe as coisas, porque às vezes a gente teve uma educação que nos confunde mesmo, tá? Certo? Então, isso tipicamente é o caso disso, tá? A regra dos sinais, como ela dá de uma maneira decoreba, ela causa muita confusão, tá? Então não é porque você não aprendeu direito, é porque o ensino não foi legal, tá? Eu acho importante falar isso para ressaltar uma coisa que eu sempre falo. Aqui dentro dessa sala de aula, nenhuma pergunta é idiota, toda pergunta é válida, beleza? Enfim, mas só para acabando a aula, nunca dá tempo, falar um pouco sobre infinitos. Tranquilo? Tá? Posso apagar tudo? Pode. Tá. Então, olha só. Veja bem, pessoal. A pergunta que eu fiz algumas aulas atrás, que a Bárbara retomou agora, é a seguinte: eu perguntei, será que existem infinitos maiores do que outros? Não foi isso? Ou agora eu perguntei também, onde tem mais números? Entre o 0 e 1 ou o meio e 1/3? Beleza? Muita gente respondeu que entre o 0 e 1 tem mais números que entre o meio e 1/3. Ao responder isso, vocês estão admitindo que existem infinitos maiores do que outros. Tá? Beleza? Certo? Bom, mas para a gente entender, a gente se situar no que a gente está falando, a gente precisa pensar o seguinte: como é que a gente sabe que dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos? Mesmo que se esse conjunto for muito grande, às vezes não dá para contar, tem uma maneira de saber isso, que é a seguinte: vou desenhar esses dois conjuntos aqui, beleza? Tranquilo? Esses dois conjuntos, eles são bem pequenos, tá? Mas eu posso ter certeza que ele tem a mesma quantidade de elementos, porque eu posso fazer o seguinte: eu posso ligar os elementos de um conjunto com os elementos de outro conjunto, de tal forma que não sobre ninguém dos dois lados. Está claro isso para todo mundo? Isso é o que a gente chama aqui. Isso é o que a gente chama de uma correspondência biunívoca. Tá? Biunívoca é a palavra que é dos dois lados, não vai sobrar nada. Tranquilo? Repara que se desse lado tivesse mais uma estrelinha aqui, eu não poderia fazer uma correspondência biunívoca, concorda? Porque eu ligaria, acabaria os elementos de um lado e sobraria um elemento do outro lado. Então, todo mundo concorda que isso é uma maneira de saber que esses dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos? Isso é muito razoável, está de boa isso para todo mundo? E na verdade, a gente tem evidências históricas que essa técnica de comparar conjuntos, ela já era usada por tribos humanas antes de existirem os primeiros números. Beleza? Muito tempo atrás. Aí, olha só. Bom, agora eu vou fazer outra pergunta e eu quero que vocês respondam essa outra pergunta baseado tendo isso aqui em mente, tá? Que é a seguinte: onde tem mais elementos? Nos números naturais ou nos números pares? Quem tem mais elementos? Fala aí. Hã? É igual a quantidade. Por que é igual a quantidade? Hã?
Né? Aqui eu escrevi os números naturais, beleza? E eu botei reticências que eu não posso escrever para sempre, mas se eu continuasse com isso, eu vou escrever todos os números naturais. E aqui eu vou escrever os números pares, beleza? Tá? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, uma correspondência biunívoca. Então eu vou ligar assim, ó. Fazendo essa correspondência, vai sobrar algum número desse lado? Não. Vai sobrar algum número desse lado? Vai ou não? Mas os números negativos também estão voluntários? Eu poderia botar os números negativos também. Então, digamos que eu apresento também nesse desenho, se eu botar os pares negativos para cima, digamos que ia se dobrar, não ia? Mas eu poderia, dessa maneira que você falou, sobraria, mas você poderia rearranjar de uma forma que não sobrasse. Eu pensei, ligar os números ímpares aos números negativos. Exatamente. Os próximos números não vão estar. Então também não sobraria. Exatamente. Professor, mas essa relação, ela é verdadeira? Olha só. Isso que o Paulo falou também está certo. Veja bem, como é que eu tenho certeza que não sobraria nada de um lado nem do outro se eu não escrevi todo mundo? Por exemplo, o número 100 desse lado aqui, que não está escrito, ele estaria ligado a que número do outro lado? 200. E o número 300 do lado de cá, que é o número par, estaria ligado a que número do lado de cá? O número 300 desse lado. Estaria ligado a que número do lado de cá? 150, concorda? Então, qualquer número que eu falar de um lado ou de outro, ele vai estar ligado a alguém. Então, não vai sobrar nada de um lado nem do outro. Tá? Então, por meio desse critério aqui, a gente pode concluir que a quantidade de elementos dos números naturais é a mesma quantidade de elementos dos números pares. Só que essa é uma quantidade de elementos infinita. Beleza? E isso acontece pelo seguinte. Vocês sabem qual é a definição matemática de infinito? Assim que a gente fala de infinito, mas matematicamente o que é infinito? A definição matemática de infinito é uma coisa muito louca, que é o seguinte: um conjunto é infinito quando ele é do mesmo tamanho que um pedaço dele próprio. É exatamente isso que acontece aqui, tá? Os números pares não são do mesmo tamanho, aliás, não são um pedaço dos números naturais, certo? Mas como eles são infinitos, é possível acontecer isso. Ele ser do mesmo tamanho que o subconjunto dele próprio, né? Então isso, na verdade, é a definição do infinito. Em outras palavras, eu posso dizer que um conjunto infinito é aquele que eu tiro um pedaço e ele continua no mesmo tamanho, certo? Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando os naturais, tirando todos os ímpares, mas ele continua no mesmo tamanho, beleza? Então isso que caracteriza os números infinitos, que é uma coisa completamente fora da definição. Fala, quem quer falar? Quer falar? Tá. Gabriel. A soma. Então, aí, a princípio vai ser infinito, tá? Mas existe uma formulação onde ele dá coisas, mas aí já é outra história. É uma coisa meio fora do convencional, entendeu? Aí é difícil responder porque não é soma no sentido que a gente entende. Mas agora não vai dar tempo de explicar isso, depois a gente pode falar. Bom, mas aí só para terminar, eu queria finalmente retomar aquela pergunta. Vocês acham que existem mais números racionais ou mais números irracionais? Alguém quer chutar alguma resposta? Irracional? Por que irracional? Ele, mas no caso, eu vou naturais, então vai ser infinito. Mas se olhar para a lógica dos irracionais, dentro de um subconjunto, você tem muitos números racionais.
Mas por que não tem muitos números irracionais também dentro do conjunto? Não, também tem. Só que quando trabalhar com o infinito funciona. Tá, mas eu entendi assim, por que isso leva à conclusão que tem mais racionais do que irracionais? Alguém tem outra opinião? Fala. Você acha que tem a mesma quantidade? Quem mais acha o ponto? Os irracionais? É isso que eu estou perguntando. Por quê? Você tem mais número de irracionais. Você pode ter 0,434. Mais números. Tem mais do que 2 números irracionais do que mas todos são infinitos, né? sim, todos são infinitos, mas se você tem que acrescer um número infinito, Mas como está acabando a aula? Tá, peraí. Como está acabando a aula? Acho que é bem. Eu quero fazer, só para terminar, rapidinho. Olha só, para terminar e para responder essa pergunta, eu quero fazer só uma brincadeira com o jogo, tá? Assim, primeiro, se eu pedisse para vocês darem exemplos de números racionais e de números irracionais, vocês acham que conseguiriam pensar em mais exemplos de números racionais ou de números irracionais? Irracionais? Irracionais a gente quase que só fala assim, as 2, as 3 e pi, né? Assim. Mas racionais a gente pode falar um monte, tá? Mas a gente pode brincar de inventar o número da maneira que a gente fez aquele exercício 2, sei lá, pela representação decimal, certo? Então eu vou inventar um número aqui, quer dizer, a gente vai vamos inventar um número aqui juntos, tá? A gente vai inventar esse número chutando algarismo por algarismo. Então quem quer começar a falar o primeiro algarismo? 1. Agora a outra pessoa fala o segundo. 4. Mas tem que inventar, você não pode combinar, tá? Inventar é assim, tá saindo na sequência ali. Tá. 6. 10, não. Pode ser 10. Mais 1. 11. Tá, o 13, que é o meu número favorito. Pô, mas já tinha 13 no início. Não tem problema. Vai inventar aleatoriamente. Esse 13 aqui foi sem querer, tá? Pode entrar quantas vezes quiser. Hã? O 13 pode entrar quantas vezes quiser. Pode entrar quantas vezes quiser. Exatamente. Olha só. Mas fala aí, só mais um, alguém. 57. 57. Alguém falou 1000 ali. Caraca. 1000? Pronto. Olha só, vamos parar por aí. Mas o que eu quero com essa brincadeira passar para vocês a ideia é a seguinte. Se a gente fosse fazendo isso para sempre e honestamente, eu quero dizer honestamente, sem combinar, sem ter combinação, cada um falando um algarismo aleatoriamente, vocês acham que a probabilidade desse número que a gente está inventando assim, qual é a maior probabilidade? Ele ser racional ou ele ser irracional? Irracional. Todo mundo concorda que para esse número inventado aleatoriamente ser racional, a gente teria que dar uma sorte absurda. Na verdade, essa probabilidade é muito menor do que ganhar na loteria. Beleza? Na verdade, a gente pode mostrar até que essa probabilidade é 0.
Mas, enfim, esse argumento mostra que tem mais números irracionais do que números racionais, porque tem mais possibilidades de inventar números irracionais do que números racionais. Beleza? Certo? Então, na verdade, isso é bem importante, porque em matemática, a gente sempre está acostumado a pensar assim, que a matemática é a ciência dos padrões. Alguém já ouviu essa palavra? Que a matemática estuda a regularidade. Na verdade, em matemática, as coisas que são irregulares, que são os números irracionais, são mais frequentes que as coisas regulares. Coisas regulares são aquelas que a gente dá uma sorte louca para se esbarrar com elas. Tá? E isso aqui é uma coisa meio assim informal, beleza? Tem um outro argumento que aí é uma demonstração formal mesmo, que a gente demonstra que existem mais números irracionais do que números racionais, tá? Esse argumento é chamado diagonal de Cantor, que é um cara que fez várias coisas com o conceito de infinito. Tá? Diagonal de exercício. Esse foi ele mesmo, esse é bem recente. Cantor, esse foi ele mesmo, tá? Porque isso é do século XIX, isso é bem recente. Beleza? Aí não vai dar tempo de falar agora, mas isso é uma demonstração de que, na verdade, o que a gente demonstra aqui é que os números racionais não podem ser colocados em correspondência bionívoca, tipo aquilo ali, com os números racionais. Porque o critério geral para saber se dois números têm a mesma quantidade de elementos, dois conjuntos, é quando eles podem ser postos em correspondência bionívoca. E o campo diagonal é porque o desenho disso parece uma diagonal, tá? O campo não é diagonal do quadrado, é outra história. E o Cantor provou que isso é impossível. Beleza? Tranquilo? Mas isso vai ficar para outra oportunidade. Então, valeu, pessoal.